Quero chamar para começar o Dr. Rico Vasconcelos, que é médico infectologista formado pela Faculdade de Medicina da USP e coordena o ambulatório de PrEP do Serviço de Atendimento Especializado em HIV do Hospital das Clínicas da USP. Rico? Boa tarde a todas e todos. É muito bom estar aqui, mais uma vez, falando com vocês sobre o assunto que é com que eu trabalho de verdade. Eu não trabalho com hepatite A, mas eu trabalho com PrEP. E eu fico muito feliz de ver que... Tem uma formiga aqui. E eu fico muito feliz de ver que o assunto prevenção de HIV está ganhando cada vez mais espaço nos lugares. Mesmo em congresso grande, você... por muito tempo, viu que não tinha nenhuma palavra sobre prevenção de HIV, além de use camisinha. E, nos últimos anos, a gente está vendo que a prevenção está ganhando espaço. E eu acho até que nós estamos num momento da história do mundo, o momento mais oportuno que já tivemos até hoje para conseguir controlar, enfim, a epidemia de HIV. E a PrEP tem um papel muito importante nisso. E é disso que eu quero convencê-los nesses próximos 20 minutos. Tá bom? Então, vamos lá. Todo dia 1º de dezembro, a UNAIDS, que é o órgão da ONU que toma conta da epidemia de HIV, atualiza a gente com os números da epidemia de HIV no mundo. No ano passado, eles publicaram essa tabela que dizia respeito, aqui, a última coluna, aos dados mais recentes que nós tínhamos. E eles colocam de propósito, na publicação de 2018, os dados dos anos anteriores. E o que eles querem que a gente veja? Nas duas linhas lá de cima, olha, o número de pessoas vivendo com HIV no mundo todo. A gente tem, no final do ano passado, quase 37 milhões de pessoas vivendo com HIV no mundo todo. Isso significa que temos muita gente vivendo com HIV no mundo. A epidemia de HIV nunca parou de crescer, ela continua crescendo. E a segunda linha, número de novos casos de infecção por ano. 1,8 milhão de novos casos. Isso significa que a epidemia continua crescendo e continua crescendo rápido. Se você olhar os anos anteriores, olha, 1,9, 1,9, 2, 2, 2,1. Está caindo? Tá, mas está caindo bem devagarzinho. O NIDS tinha colocado como meta para a gente chegar no ano de 2020 com 500 mil novos casos de infecção registrados para que, até 2030, a gente considerasse que a epidemia de HIV estava controlada. A gente está aqui, com quase 2 milhões de novos casos. Se nada for feito, a gente não vai chegar aqui. A gente vai chegar aqui, né? Bem mais alto do que a meta. E é a mesma coisa que está acontecendo aqui no Brasil. A gente tem, mais ou menos, nos últimos 10 anos, registrado aqui no país, mais ou menos 40 mil novos casos da infecção. Todos os anos. É como se o Brasil tivesse com uma epidemia de HIV acelerando numa estrada, andando numa estrada com o ponteiro do velocímetro parado nos 100 km por hora. A gente não tem, no Brasil como um todo, uma epidemia que está acelerando, aumentando a velocidade de crescimento, nem parando, como no mundo como um todo parece que está diminuindo bem devagarzinho. E chegamos agora ao fim de 2018 com quase 1 milhão de pessoas vivendo com HIV no Brasil. E esses casos, 1 milhão, não se distribuem de maneira homogênea na população brasileira. E em alguns subgrupos populacionais, você vê que o ponteiro do velocímetro está, sim, acelerando. Quem são os grupos que estão pegando mais HIV do que pegavam antes? Chama atenção para você que, entre os homens, os jovens, esse gráfico mostra a taxa de detecção por 100 mil habitantes de 10 anos atrás, a barra da esquerda, e de agora, que é a barra da direita. Então, as 3 colunas entre os jovens, que você percebe uma barra da esquerda menor do que a da direita, são 15 a 19, 20 a 24 e 25 a 29. E também entre os mais velhos, de 55 a 59 e mais 60 anos. Todo o miolo aqui, você vê que a barrinha da esquerda é maior do que a da direita. Então, quando você vê o Brasil de longe, parece que está crescendo tudo igual. Só que, quando você olha de perto e desagrega por idade, você percebe que entre os jovens a epidemia está explodindo, que nos últimos 10 anos a taxa de detecção entre menores de 25 anos dobrou, e entre mais velhos acelera, mas acelera mais devagarzinho.
É só questão de tempo que, se a gente não fizer nada, entre os mais velhos vai começar a acelerar mais também. Se você for ver que tipo de homens são esses que estão pegando HIV, tentar caracterizá-los de uma maneira um pouco melhor, você percebe que aqui o gráfico mostra a proporção de casos registrados como caso novo de infecção por HIV que tinha no seu SINAM a categoria HSH. E você percebe que a gente tem aumentando as idades mais jovens, enquanto as mais idosas continua estável. Em outras palavras, o que eu quero dizer para vocês com esses primeiros slides de epidemiologia é que temos no Brasil uma epidemia de HIV que continua crescendo de maneira heterogênea, de acordo com o grupo, e que entre jovens com menos de 30 anos, os gays é que estão pegando cada vez mais, o ponteirinho está acelerando, e entre idosos com mais de 55 anos, já levei uma bronca, porque 55 não é idoso ainda, então, entre homens com mais de 55 anos, você tem também, entre heterossexuais, um ponteirinho que está acelerando. Entre mulheres, todas as faixas etárias, a epidemia está desacelerando, só entre as mais idosas é que aumenta muito pouquinho. Então, a gente tem uma epidemia que está crescendo entre homens, jovens gays e idosos heterossexuais, ok? E por isso que a gente tem uma prevalência de HIV na população brasileira completamente dispar, dependendo do grupo que você está olhando. Vejam que, na população geral, a gente tem uma prevalência de 0,4%, que se mantém em 0,4% conforme o tempo vai passando. Já em outros subgrupos, como, por exemplo, os homens gays e bissexuais, a gente tem uma prevalência que vai de 2009 para 2016, de 12% para 18%, usando a mesma metodologia. Esse trabalho de 2016 é um trabalho que avaliou a prevalência de HIV entre HSH em 12 cidades brasileiras. São Paulo bateu o recorde e a gente já tem uma prevalência de 25% entre os homens gays. E entre mulheres trans, esse número já passa de 30%. Então, esse é o resultado de uma prevenção que não está funcionando. Acomete desproporcionalmente os grupos populacionais. Se nada for feito, a gente não só não vai chegar naquela bolinha do UNAIDS em 2020, como também, daqui a pouco, a gente vai ter 30% entre os gays, 40%, 50%. Então, a prevenção no Brasil não está funcionando. E se eu perguntar para qualquer pessoa que passa na rua sobre prevenção de HIV, primeira coisa que a pessoa vai responder vai ser camisinha. Camisinha protege do HIV. E é verdade, a camisinha ela é maravilhosa para a prevenção do HIV. E não só do HIV, mas também contra gravidez indesejada, outras ISTs. Mas a camisinha tem um problema muito grande. Ela só funciona se você usar. Saber que a camisinha funciona não é suficiente. E todo mundo sabe que a camisinha funciona, porém, quando você vê na vida real a maneira como ela está sendo usada, ela, no seu melhor número, conseguiu ser reportada com uso correto e constante por metade da população brasileira. Esse dado de 2016, da pesquisa PECAP do Ministério da Saúde, 54% das pessoas responderam que tinham usado preservativo em todas as suas parcerias casuais no ano anterior à entrevista. Então, para metade da população brasileira, a camisinha funciona, para outra metade, não. E por isso que o ponteirinho continua lá nos 100 km por hora. E foi por isso também que, nos últimos anos, começou-se a pesquisar estratégias adicionais de prevenção para tentar fazer o ponteirinho desacelerar. E eu vou me debruçar aqui as estratégias que usam o antirretroviral em pessoas que não vivem com HIV, em especial sobre a PrEP. Para quem não sabe, a PrEP, profilaxia pré-exposição, é uma estratégia de prevenção biomédica, porque usa antirretroviral, e nada mais é do que você usar continuamente antirretrovirais, sendo que você não vive com HIV, com o objetivo de reduzir a chance dessa infecção acontecer. A evidência científica da PrEP começa a aparecer no mundo com esse artigo que foi publicado em dezembro de 2010, no dia 30 de dezembro de 2010, foi um réveillon animado para quem trabalhava no IPREX. O IPREX foi um trabalho muito simples, eles pegaram 2.500 pessoas, homens gays, bissexuais e mulheres trans e travestis, no mundo todo, multicêntrico, que tinham critérios de vulnerabilidade, contavam que só com a camisinha não estavam protegidos do HIV, e deram, além de todo o pacote de prevenção tradicional, aconselhamento de redução de risco, testagem de ISTs, vacinação para hepatite B, tratamento das ISTs, tratamento do parceiro também, foi dado um comprimido por dia. Para metade, foi dado um comprimido de tenofovir com entristabina,
para a outra metade foi dado comprimido de placebo. Ninguém sabia quem estava tomando o quê, nem eles, nem nós pesquisadores, e acompanhamos por 3 anos, de 2007 a 2010. E o que ele mostrou foi que quem estava tomando antirretroviral teve 42% menos infecções. Mas vejam que quem estava no grupo antirretroviral teve infecções, não era porque a PrEP não funciona, e sim porque a pessoa não estava tomando. Tanto que, quando você compara o braço que tinha sido randomizado para cair com antirretroviral, o que havia diferente entre as pessoas que se infectavam das pessoas que não se infectavam, a diferença era que quem se infectava tinha remédio detectável no sangue, quem não se infectava era quem não tinha remédio no sangue. Em outras palavras, quem tinha boa adesão aos comprimidos conseguiu se manter protegido. Depois do IPREX, que conseguiu demonstrar a eficácia e a segurança, porque não teve nenhum evento adverso grave associado ao uso do antirretroviral em homens gays e mulheres trans, nesse 2011, 12, 13, vários outros estudos começaram a ser publicados mostrando exatamente a mesma coisa, só que em diferentes grupos populacionais e vulneráveis, entre usuários de droga injetável, entre casais heterossexuais sorodiferentes africanos, e todos eles mostravam a mesma coisa, que quando havia boa adesão aos comprimidos, havia eficácia na prevenção. E se você juntar todos os trabalhos e colocar num gráfico porcentagem de participantes que tinham níveis detectáveis da droga, que é um jeito de você ter certeza que a pessoa estava tomando remédio, e eficácia na prevenção do HIV, você encontra uma linha que mostra que, quando a pessoa toma, a pessoa está protegida. E eu adoro falar aqui que PrEP é igual camisinha, não é diferente, só funciona se você usar. O legal da PrEP é que você consegue ter uma alternativa a mais para aquela pessoa que só com a camisinha não estava conseguindo estar protegida. Porque por 30 anos a gente teve uma resposta para o usuário do serviço de saúde que vinha com uma demanda de prevenção, uma resposta quase que um mantra. Qualquer que fosse o questionamento dele, a resposta era: use camisinha. Se ele falasse, eu não consigo, perco a ereção, perco o prazer, não cabe, ou fica folgada, ou a resposta era, use camisinha. E aqui a gente começa a ter uma diversidade nas opções para ele se proteger do HIV. Mas, ok, a PrEP, estou convencendo vocês de que protege do HIV, se a pessoa tomar direitinho. Mas qual é o lado ruim dela? Eu trago 2 para vocês, para a gente discutir um pouquinho, no tempo que me resta. O primeiro deles é adesão. Porque eu falei para vocês de ensaios clínicos randomizados, não sei se vocês já participaram ou trabalharam alguma vez em ensaio clínico randomizado. É uma coisa super controlada. Quando o participante não vem na consulta, a gente liga para ele e fala, onde você está? Por que você não veio? Vamos remarcar. Fica todo mundo no pé dele. E aí eu coloco aqui adesão para questionar, será que na vida real isso ia funcionar também? Será que se a gente tivesse PrEP no postinho, ia ter uma proteção tão boa quanto teve no ensaio clínico? Será que na vida real as pessoas vão se interessar por PrEP? Será que elas vão querer ficar voltando em consultas periódicas, tomando comprimido todos os dias? Lembre-se que a gente estaria dando aqui a PrEP para uma pessoa saudável, que não tem nada. Será que vai funcionar na vida real? E a segunda coisa que eu trago como um potencial lado ruim da PrEP seria o que a gente chama de compensação de risco, que nada mais é do que o nome dado, o nome técnico, para aquela desinibição nos comportamentos de maior vulnerabilidade, motivado por um comprimido que te protege da infecção por HIV, que é a mais temida de todas. Vamos falar primeiro de adesão aqui. E para exemplificar vocês de que isso não é um problema, eu trago o projeto demonstrativo PrEP Brasil, que a gente desenvolveu, nós da USP participamos também, entre 2014 e 2018. Projeto demonstrativo, para quem não sabe, é o nome bonito para um piloto, que funcionou no ensaio clínico randomizado, só que o SUS, antes de adotar como uma política pública, ele fala, vamos fazer um pilotinho? Pega aí 450 gays e transexuais em São Paulo e Rio de Janeiro e ofereça para eles gratuitamente PrEP, com retornos a cada 3 meses, testagem de IST. Vamos ver se eles ficam, se eles se interessam, se eles tomam os comprimidos. E o que o PrEP Brasil mostrou foi que, sim, se interessam, e 1 ano depois a gente tinha uma retenção de 83% das pessoas em segmento. 1 ano depois, a gente tinha 74% das pessoas com nível sérico detectável compatível com a boa adesão ao comprimido, nível sérico protetor do remédio.
Tanto que, dos 450, só houve 2 soroconversões para HIV, nenhum dos 2 tinha remédio no sangue, nenhum dos 2 estava tomando comprimido, e, mais do que isso, não foi observada nenhuma mudança na incidência de ISTs bacterianas. Eles chegam no início do PrEP Brasil já com muita IST, aquilo que a doutora Gwenda falou, que quem procura PrEP já tem uma vulnerabilidade na vida. Ninguém chega lá falando assim, oi, desde que eu nasci eu usei camisinha 100% das vezes, mas eu quero começar a tomar PrEP para começar a vida louca. Isso não existe. Isso é uma ilusão, uma utopia de quem quer falar mal da PrEP. Quem busca PrEP é quem já está transando sem camisinha. E também o número médio de parceiros até diminuiu ao longo do tempo. A frequência do uso do preservativo continua a mesma. Quando a pessoa chegava no PrEP Brasil para entrar, pouco mais de 40% deles já contavam que no último trimestre tinha transado sem camisinha. Com o tempo, isso continua igualzinho. E por que diminuiu o número médio de parceiros com o tempo? Não é que a PrEP acaba com a libido da pessoa. Não, é que você coloca a pessoa numa rotina. De 3 em 3 meses, você coloca ela numa sala, fecha a porta e fala sobre a saúde sexual dela. E aí começa a pontuar em que momentos que ela está vulnerável, e aí sim você consegue fazer algum grau de mudança de comportamento. Tendo evidência de que o piloto funcionou, o que aconteceu foi que o PrEP Brasil virou PrEP SUS. E a gente já tem implementado PrEP, já faz 1 ano e pouco aqui no Brasil, motivado pelos resultados do PrEP Brasil. Isso foi uma coisa que fez com que até agora a gente tivesse, no Brasil todo, o último dado que eu tenho é de abril de 2019, 10 mil e poucas pessoas tomando PrEP pelo SUS, que é legal, mas é pouco. A gente tem no Brasil 200 milhões de pessoas, 10 mil pessoas tomando PrEP, não vai conseguir fazer aquela curva de incidência cair ainda, precisa de mais. Porém, veja o perfil das pessoas que estão tomando PrEP no Brasil. 77% deles são HSH, 43% têm de 18 a 29 anos, porém, 72% têm 12 ou mais anos de estudo. Significa que a gente está conseguindo chegar em um grupo vulnerável, só que tem muito mais gente vulnerável que não chegou na PrEP ainda. O acesso à PrEP ainda está muito desigual. E você percebe que dos 10 mil, 4 mil, quase 5 mil estão em um estado só, em São Paulo. Então, metade da PrEP do Brasil está num estado só. No mundo, está acontecendo algo parecido. Nós já temos 73 países que adotaram PrEP como política pública de saúde e tem mais 23 que estão prestes a adotar. Isso porque a OMS recomenda que a PrEP seja usada para a população-chave de alta vulnerabilidade. Voltando para aqueles lados ruins da PrEP, vamos falar um pouco de compensação de risco. Compensação de risco é uma coisa que não é tão fácil de você aferir, porque, por exemplo, se eu for contar quantas vezes o cara transou ou com quantas vezes foi sem camisinha, uma coisa é o que ele faz, uma coisa é o que ele conta. Não é esse o melhor jeito de você ver se houve compensação de risco. O melhor jeito é você procurar algo objetivo, do tipo soroconversão para sífilis. Ele não consegue simular que ele pegou sífilis, nem simular que não pegou. Então, é melhor procurar por coisas mais objetivas. E é por aí que eu vou começar a falar para vocês sobre compensação de risco. Será que a PrEP faz a pessoa pegar mais ISTs? Que foi a pergunta da Manu, agora há pouco. Começo trazendo para vocês o resultado de uma revisão sistemática e meta-análise publicada no ano passado, que pegou todos os 17 estudos de PrEP que não tinham mais placebo, que todo mundo sabia que estava tomando PrEP de verdade. Porque se eu não sei o que eu estou tomando, talvez eu não me entregue à vida louca, que nem eu falei agora há pouco. Se eu sei que eu estou tomando remédio, e eu sei que se eu tomar isso protege do HIV, talvez eu mude meu comportamento. Então, ele pegou todos aqueles que não tinham placebo, em 2018, juntando quase 4.500 participantes. E o que ele encontrou foi que apenas em 2 estudos, um americano e um australiano, houve aumento de ISTs. E isso daqui, se você for ver qual IST que aumentou, foram apenas as infecções retais por clamídia. E você vê que o aumento aqui não foi tão pequeno assim. Foi o aumento do risco relativo foi de 1,59 para a clamídia e para qualquer IST em reto foi de 1,39, todos clamídia.
A dúvida que se tinha em 2018, quando saiu esse trabalho, era que, mas uma pessoa que está em PrEP, fazendo consultas a cada 3 meses e se testando para ISTs, ela vai fazer mais diagnóstico, obviamente, porque ela está se testando, aquilo que a doutora Gwenda falou. Será que esse aumento não foi apenas um aumento de diagnósticos? A gente não sabia como é que era a frequência de testagem antes. E aí, esse ano, o mesmo autor publicou um artigo muito bacana, que ele, avaliando o projeto demonstrativo PrEPex, que é o da Austrália, ele procurou por participantes que tinham já um segmento no ambulatório de ISTs e já tinham uma frequência de testagem conhecida, e compara eles antes com depois do início da PrEP. Ele incluiu quase 3 mil HSHs na Austrália, e esses HSHs tiveram, ao longo de mais ou menos 1 ano de segmento, o diagnóstico de quase 3 mil também ISTs bacterianas, sífilis, gonorreia e clamídia. Primeira coisa de interessante que esse trabalho mostrou foi que essas quase 3 mil ISTs não se distribuíram de maneira homogênea nos quase 3 mil usuários de PrEP, de tal maneira que 25% dos participantes conseguiram dar conta de pegar 76% das ISTs diagnosticadas. O que significa isso? Que existe um grupo pequeno que já era muito vulnerável quando chega para tomar PrEP, e eles dão conta, são responsáveis por 3/4 das ISTs diagnosticadas. Dá para entender que uma pessoa pegou mais de uma IST ao mesmo tempo, ou pegou ISTs mais de uma vez ao longo de 1 ano. Mais do que isso, esse estudo encontrou que estava associado a IST incidente idade mais jovem, número de parceiro e sexo grupal, que é parecido, né? E antecedente de uma IST previamente diagnosticada antes de entrar no estudo, mostrando que essa pessoa já era uma pessoa vulnerável quando chega para tomar PrEP. E, enfim, comparando a vida dele antes do início da PrEP, aqueles que tinham história na clínica, com depois do início da PrEP, e principalmente ajustando para a frequência de testagem, para ver se é mais diagnóstico ou se não é mais diagnóstico, ele encontrou que sim, existe aumento de IST associado à PrEP. Porém, apenas a clamídia e num aumento muito pequenininho, perceba que o intervalo de confiança quase que pega a unidade. Então, aumenta sim. Agora, a gente pode dizer com certeza disso. Manu, a PrEP aumenta IST? Aumenta sim. Aumenta bem pouquinho e aumenta clamídia. Percebam que sexo sem preservativo não foi associado ao aumento da IST, porque as pessoas já chegam contando que tinham sexo sem preservativo, e não houve, associado à PrEP, aumento da incidência nem de sífilis, nem de gonorreia. Certo? Lembre-se sempre que a PrEP, ela, em nenhum lugar do mundo, foi recomendada como estratégia isolada de prevenção, e sim como uma estratégia adicional. A ideia é que haja um cardápio com diferentes opções de prevenção e cada pessoa consiga escolher aquilo que ele consegue usar. Inclusive, tem uma frase que eu copiei aqui dentro do manual de PrEP do Ministério da Saúde, que a gente fez no ano passado, que fala que o melhor método de prevenção para o indivíduo é aquele que ele escolhe. Claro, né? Porque a adesão ao método preventivo é tão importante que melhor do que eu dizer para ele o que ele tem que usar é perguntar para ele: o que você consegue usar? E, desse jeito, os países que já estão fazendo uma implementação maciça de PrEP, cito a Austrália novamente, o que eles estão vendo é que aquele ponteirinho do velocímetro está fazendo assim. A incidência de HIV na Austrália caiu em 25% em 2 anos, depois que eles começaram a implementar PrEP. A melhor estratégia é aquele que o indivíduo escolhe, e dar autonomia para ele escolher é a chave para a prevenção funcionar. Pensem que um casal heterossexual que deseja evitar filhos, ele vai ter disponível 30 maneiras diferentes. Vai ter camisinha, vai ter pílula, vai ter DIU, vai ter pílula do dia seguinte, anticoncepcional injetável, tem 1000 jeitos. E ainda assim tem gente que engravida, né, sem querer. E por que a gente acreditou por 30 anos que, para prevenir uma coisa que é sexualmente transmissível, o HIV,
igual filho é sexualmente transmissível, uma estratégia só, camisinha, ia dar conta do recado. Não, não vai dar. Mas, por 30 anos, a gente acreditou que a camisinha ia dar conta. Não deu. Agora, eu confesso que o mundo está meio que na euforia da PrEP, achando que a PrEP é a solução da epidemia de HIV. Não caiam nessa história. O que é bom é integrar tudo. Isso chama prevenção combinada. Obrigado. Agora eu vou chamar o Dr. Tásio Vani, que é médico infectologista e gerente de desenvolvimento clínico no Instituto Butantan. Tem PhD pela London School of Hygiene and Tropical Medicine, com ênfase em rastreamento e vacinação de HPV e câncer de colo do útero. Obrigada, Tásio. Eu também acho que eu vou usar esse aqui. Apesar de não ser baixinho, me incomoda esse púlpito aqui, viu? Alô. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite e o carinho da Mônica, da Manu, do Kleber, para a gente falar um pouco sobre vacina do HPV. Às vezes a gente acaba sendo meio primo pobre da discussão das ISTs, né? Sempre olham para a vacina do HPV mais do lado das vacinas e não tanto dos ISTs. Mas é interessante se a gente conseguir mudar um pouco essa perspectiva nessa conversa de hoje. Deixa eu ver se eu me dou bem aqui com o pointer, tá? Nem sempre é tranquilo esse casamento. Eu vou tentar falar um pouco, então, nessa estrutura, dar um contexto, falar um pouco do vírus, das patologias que ele causa, falar um pouco das estratégias de controle, desenvolvimento da vacina, falar um pouco da implementação, do impacto dela e dos desafios futuros. Eu sei que os que me antecederam aí foram advogados dos vírus RNA, que eles são terríveis e catastróficos, mas eu vou dizer que os DNA não são flores também, viu? Esse é um vírus da família do papiloma viride, que infecta vertebrados, inclusive o boi também é afetado, existe o papilomavírus bovino, se desenvolve vacina para isso também. São mais de 100 tipos, eles costumam infectar peles e mucosas, e, infelizmente, 80% das mulheres vão ter essa infecção ao longo da sua vida sexualmente ativa. Uma boa parcela, em torno de 80 ou 90, vai conseguir resolver a infecção em 1 a 2 anos, né? Outras podem desenvolver as patologias relacionadas, vou citar algumas aqui, mas, com certeza, a que mais preocupa são os cânceres, não só o câncer de colo de útero, que é o mais falado, vou falar um pouco por quê também, mas uma série de outros, câncer anogenital, vulvar, entre outros, orofaringe também. E essa é a foto do culpado. Então, ele é um vírus DNA de dupla hélice, ele tem esse capsídeo, que tem essa proteína L1, aqui é só uma representação genética dessa fita de DNA. É importante mostrar isso aqui só para mostrar a proteína que é o principal objeto da nossa vacina, que o Butantan produz, assim como a vacina das outras empresas que também já são comercializadas. Só para dar uma ideia, então, ele causa desde verruga genital até lesão oral, né? Ele é um vírus que vai de um extremo ao outro. São diferentes tipos de HPV que vão causar diferentes patologias. Eu sei que essas não são imagens para postar no Instagram, mas tem muita coisa que acontece fora do Instagram que as pessoas estão deixando de sensibilizar sobre. É importante a gente mostrar isso. Então, aqui a gente tem o condiloma combinado, né, a crista de galo, e a gente também tem o câncer cervical, o colo do útero, câncer anal. Câncer oral também tem relação com essa patologia. Como eu falei, o HPV ele é o grande culpado pela grande maioria desses cânceres. Do colo de útero são 95% dos casos. É interessante também falar, algumas pessoas que participam de discussão sobre vacinas falam, não, você está pesquisando vacina contra câncer. São muitos vírus oncogênicos, EBV, HV8, e esse aqui, assim como o vírus da hepatite, essa é uma vacina que tem vocês vão ver uma eficácia, uma efetividade importante, e ela trata um câncer de relevância tamanha, é o segundo câncer mais frequente na população feminina, só perde para a mama, né?
Ela é a 4ª causa de morte de câncer em mulheres brasileiras, né? E a gente tem mais ou menos 18 mil novos casos por ano. É uma cidade pequena, né? Todo ano, mais ou menos 4.800 óbitos. E a vacina, eu vou mostrar para vocês, a eficácia é de 98%, e ainda assim a gente está tendo dificuldade de implementar a vacina. Aqui, só para mostrar um pouco da fisiopatogenia, esse é um vírus que, numa mucosa, numa pele, ele vai entrar, ele precisa ganhar a camada basal para começar a se replicar. Então, através da inibição da P53, da PRB, ele vai alterar o processo de apoptose, que é a morte programada celular, né? E aí a gente vai ter uma hiperplasia, uma produção exagerada de células, né, que vão ser atípicas, e isso, progredindo, vai causar o câncer. De lesão pré-neoplásica, chega a lesão neoplásica. Aqui está tecido saudável, infecção pelo HPV, as lesões de baixo grau, lesões de alto grau e o câncer per se. Mas, felizmente, isso aí demora tempo para acontecer. Por isso que, por um bom tempo, a gente fazia, insistia e continua insistindo em rastreamento do colo de útero, né? Uma vez a cada 3 anos, porque ele demora a aparecer. Então, aqui, só para dar uma ideia, normalmente, aqui considerando a idade, o debut sexual, né, em torno de 15 anos, aqui a fase de infecção, que a gente tem o grande pico de infecção, mais ou menos até os 20, 25, então, começam a persistência viral. Quem não resolveu vai continuar infectado. Essa infecção prolongada, ela causa lesões pré-cancerosas. Então, a gente está falando de uma mulher de 20, 25 anos aqui, que está num momento particular assim, do seu desenvolvimento como pessoa, como indivíduo de uma família, de uma sociedade, e que pode vir a ter tanto lesão pré-câncer. Eu estou falando aqui de 35 anos, pessoas com 35 anos desenvolvendo um câncer que é potencialmente letal. Então, ele tem não só uma carga para quem tem o diagnóstico de câncer, ele tem que tratar isso aí, mas para toda a sociedade, né? E, de fato, nesse meio tempo, tem muita coisa que a gente pode fazer. Como eu falei, antes de começar, a gente pode vacinar. Depois de começar da vida sexual, a gente pode se prevenir de diferentes formas que eu vou falar, relacionadas à promoção de saúde. E também durante esse tempo, né, que eu vou colocar, dos 25 aos 60 anos, a gente vai poder fazer o rastreamento do câncer de colo de útero. Diferentes tecnologias existem para isso. E aí é importante, o Ricardo tinha colocado também, são estratégias combinadas, né? É a camisinha, é estratégia de promoção, é o PrEP. Aqui também nunca deixou de ser ações de promoção, né? A gente sabe que na população fizeram uma pesquisa e só 8% das pessoas sabem que existe relação entre HPV e câncer. Então, se tu não sabe que existe relação, dificilmente tu vai tomar uma vacina que são 2 doses e que são 6 meses de intervalo entre elas. 40% não sabia que estava disponível no SUS, que era de graça, né? Então, sim, boa parcela é o dinheiro público que está sendo usado, está sendo disponibilizado, não só não está ganhando o benefício da vacina, como está à disposição do seu próprio dinheiro que foi usado para comprar a vacina. A vacinação, ela não é para todo mundo, né? Ela não é uma vacina terapêutica, ela não trata quem tem o HPV, ele não vai deixar de ter se tomar a vacina, é uma vacina profilática, por isso, antes da vida sexual, a gente toma a vacina. Isso deve ser feito, não redime a pessoa de fazer o rastreamento uma vez a cada 3 anos, vai ter que continuar fazendo. Talvez, em algum momento, quando a incidência da infecção do HPV caia bastante, a gente consiga espaçar mais, ao invés de ser uma vez a cada 3, possa ser uma vez a cada 5, mas eu vou mostrar para vocês, ainda tem um tempo para isso acontecer. Tratamento tanto da lesão pré-câncer quanto da lesão, tanto do câncer, né? A lesão pré-câncer é tratada de diferentes maneiras, pode ser excisão elétrica, pode ser crioterapia, pode ser excisão cirúrgica, é bem mais tranquila, a pessoa vai embora para casa no final do dia, não tem hospital. Agora, se desenvolver o câncer, vai ter uma série de cuidados aí, tanto quimioterápico, radioterapia, cirurgia, coisas que demandam do sistema de saúde, que não está nadando em recursos muito, e das pessoas, na sua vida pessoal, também um tempo importante. E para quem não tem a felicidade de ter sucesso nesse tratamento, né, também vai demandar cuidados paliativos adequados, né, dignos para esse momento da vida da pessoa.
Então, ações de promoção, é um tema, um hot topic aí, né? A discussão de health literacy, de divulgar mais informação para as pessoas, seja das diversas vias possíveis. Não é só o HPV que vai causar. O HPV, como dizer, é o carro-chefe, mas tabagismo aumenta risco de câncer de colo de útero. A infecção por clamídia, né, que a gente falou bastante, tem maneiras diferentes, tanto de diagnóstico quanto tratamento. Obesidade também aumenta. O uso de anticoncepcional oral. A vida da mulher não é fácil, né? Múltiplas gestações e gestação precoce. Aí também tem uma relação com o fato de ter mais relações sexuais, o que aumenta a chance de adquirir os tipos oncogênicos, né? História familiar também, como diferentes outros cânceres, e imunossupressão, incluindo o HIV, que estava tão falado agora há pouco, mas outras imunossupressões também. E aí eu queria colocar, esse aqui, então, é a diretriz de 2016, que é atualizada periodicamente. É um esforço hercúleo para conseguir montar um sistema, desde a época lá do Papa Nicolau, né, 1940, né, pós-guerra, as pessoas estão instituindo isso, se melhorou bastante e se conseguiu cair muito o número de óbitos por câncer de colo de útero, né, a detecção precoce, o tratamento das lesões pré-neoplásicas ou até o câncer na sua fase inicial são responsáveis por esse ganho. E no Brasil também o treinamento das pessoas que fazem citopatologia, a estrutura da rede de assistência em saúde, a manutenção da adequabilidade das amostras, isso não é fácil. Então, eu acho que a César, o que é de César, está de parabéns, o INCA e todo mundo que participa dessa rede. Desculpa, até a faixa etária 25 a 64 anos, né, para quem já tem atividade sexual, sendo que no primeiro ano vai ter que fazer anual, tendo 2 testes negativos, vai passar a fazer a cada 3 anos. Se tiver a normalidade, obviamente, vai fazer com uma frequência mais próxima, semestral, ou até anual, ou até vai ter a necessidade de fazer um outro teste de rastreamento secundário. Então, aqui são várias fases de prevenção, né? Rastreamento primário, que pode ser feito com citopatológico, com HPV, DNA teste, e o rastreamento secundário com colposcopia, entre outros exames. Pacientes que têm imunossupressão vão fazer esse rastreamento com uma frequência mais curta, né, anual ou até semestral. Imunossupressão não só HIV, pacientes que são transplantados, pacientes que têm algum câncer também. Aqui é só um quadro que resume um pouco as 3 vacinas que estão disponíveis, né? A primeira, que surgiu lá em 2006, que é a Cervarix, que protege contra o tipo 16 e 18, que são os tipos responsáveis por 70% dos cânceres de colo de útero. Claro que tem que se dizer que isso é uma ecologia que é um equilíbrio frágil, né? À medida que tu tem uma pressão seletiva, isso pode mudar. Então, outros tipos de vírus podem assumir esse papel. Mas, até hoje, tem se sustentado a ideia que o 16 e 18 são os principais. Existem outros vírus que são responsáveis por 90% dos casos de condiloma combinado, né, da crista de galo, que são os 6 e o 11, que estão na outra vacina, que é a quadrivalente, que é também a vacina que foi desenvolvida pela Merck e foi feita uma transferência de tecnologia para o Instituto Butantan. Então, quem produz hoje e fornece para o Ministério da Saúde, a que tem no sistema é a do Instituto Butantan. E uma mais recente, que surgiu em 2017, que é a nonovalente, que, além de ter os 6, o 11, 16, 18, tem 31, 33, 90, 45, 52, 58, e que consegue dar uma cobertura de mais ou menos 90% dos vírus oncogênicos, tá? além dos que causam verruga genital. Até é uma coisa que foi mostrado no gráfico. Geralmente a gente coloca como uma doença sexualmente transmissível a verruga genital, mas pouco se fala da infecção do HPV per se, né, que causa câncer peniano, câncer anal, câncer vulvar, câncer vaginal. Mas há de se corrigir, eu acho, esse viés. O modo de produção também é muito interessante, é uma quebra de paradigma, é uma vacina de DNA recombinante, diferente de vacinas como a gente está acostumado, por exemplo, vacina do sarampo, que é vírus vivo atenuado, ou vacina da influenza, que é uma vacina de vírus inativado e fragmentado, né, que a gente usa ovo,
galado, né? Eu uso o líquido alantóico, e lá ele se replica, depois é purificado, inativado, fragmentado. Aqui a gente usa o maquinário celular de coisas que já estão aí desde que o mundo é mundo, né? Só citar, na vacina Aguardazil, essa que eu falei, a quadrivalente e a nonovalente, se usa a mesma levedura que faz cerveja e que faz pão, né? O Saccharomyces cerevisiae. E a gente usa um vírus para infectar e usar um maquinário celular para que ele possa expressar, então, aquela proteína que eu mostrei antes, né, a L1, de forma que a gente está produzindo uma vacina que não tem DNA. É como se fosse uma casca vazia só do capsídeo. Então, ela não tem como dar a doença. Tá? Isso é importante, que às vezes muita gente acha que essas vacinas podem dar doença. Não, essa aqui não tem nada que possa dar a doença. Tá? E essa aqui, que é a da GSK, ela usa células de inseto, que também são transfectadas com baculovírus e que passa, então, a expressar essa proteína L1 do capsídeo. Outra coisa também interessante é que essas vacinas, para aumentar a antigenicidade dela, a gente coloca um adjuvante. O que todo mundo conhece é o hidróxido de alumínio, mas existem outros, né? Esse aqui é o monofosforilipídio A, inclusive nessa vacina se usam os dois, o hidróxido de alumínio é associado com o monofosforilipídio. Existe a possibilidade de usar também MF59, a S03, que são a base de esqualeno. E essas outras duas, elas usam o hidróxido de alumínio. É óbvio que existe um trade-off entre o que tu coloca para aumentar a imunogenicidade, também pode aumentar a reatogenicidade, e tu ter mais evento adverso e mais problema com segurança. E esses aqui são os grandes trials dessas vacinas. É só citar o Patrícia, de Costa Rica, o estudo Guanacaste. Eles recrutaram mais de 20 mil mulheres, né, que foram acompanhadas por 4 anos para identificar tanto a manutenção dos anticorpos contra esses vírus, né, contra esses tipos virais, mas também eventos de segurança, se a pessoa tem febre, se a pessoa tem síndrome de Guillain-Barré ou qualquer outro evento. Assim como esses 2 estudos, que são os grandes trials fase 3 da vacina Guardazil, né, o Future 1, Future 2, e o outro estudo também do Jora em relação à vacina nonavalente. Então, recordar é viver, a bivalente 16-18, quadrivalente 6-11, 16-18, a nonovalente, além daqueles, 31, 33, 45, 52 e 58. E eu reforço a ideia, a vacina não tem como causar a doença. Tá? Inclusive, ela é melhor em causar uma resposta imune que a própria infecção natural, bem diferente do sarampo, que a gente sabe que a doença, quando tu tem, na infância ou a qualquer momento, tu nunca mais vai ter, né? E, às vezes, a pessoa que toma a vacina pode ter, não só por uma falta de resposta, mas por uma produção de anticorpos que é um pouco mais baixa. Essa aqui não. Eu vou mostrar para vocês também a resposta em termos de níveis de anticorpos. Então, aqui tem o pedaço do vírus do HPV, então, que é responsável por codificar essa proteína L1. Aqui a gente tem a levedura, no caso, o Saccharomyces, né? A gente usa um plasmídio de DNA para transfectar e ele, então, conectar esse DNA para ele passar, então, a usar o maquinário da levedura para produzir a L1, e a L1 vai se organizar como se fosse essa casca de ovo vazia. Esse processo de PDP, eu acho que também é algo que a gente precisa deixar claro, que são as parcerias de desenvolvimento produtivo. Isso nada mais é que uma parceria de desenvolvimento, uma tech transfer, como chama, em que o governo brasileiro, em algum momento, entendia como sendo estratégico ter autossuficiência na produção de imunobiológicos. Uma vez que, se tu tem uma pandemia, se tu tem alguma epidemia, dificilmente tu vai conseguir preferência de venda para o Brasil a despeito de outros países que podem pagar mais, né? Então, por isso, fez uma parceria em que garante a compra das vacinas de um determinado fabricante, no caso a MSD, a Merck, por um determinado período de tempo. Enquanto esse período vai transcorrendo, vai ocorrer a transferência dessa tecnologia para um produtor nacional, no caso o Butantan, geralmente público, que vai, então, depois do final desse processo, ter inteiro domínio desse modo de produção. Isso também representa uma economia para o país, aí, porque consegue fornecer a preços mais baixos, né? No caso, em 5 anos, uma economia de 200 milhões. São 200 milhões que vão ser usados para comprar PrEP, para comprar tratamento para clamídia, né, entre outras coisas.
E aqui é uma tabela que tenta, de forma sucinta, compilar os dados de eficácia dessa vacina. Então, eficácia no sentido de diminuir a incidência desses vírus ou das lesões pré-neoplásicas em relação à Guardazil nonovalente e a Cervarix. Aqui, num período em mulheres de 15, 16 até 26 anos, num período de até de 4 a 6 meses. Deixa eu até, e a gente vê que a redução da incidência foi de 96%, não tem os dados da Guardazil 9, e 94% da Cervarix, em relação aos outros tipos que são cobertos, então, na Guardazil 9, mas que não são na Guardazil, esses 18% aqui são de proteção cruzada, né, esses tipos são parecidos, mas quando a gente olha para a Guardazil 9, também de 96%. A Cervarix não tem os dados em relação à proteção cruzada para esse conjunto todo de vírus. Quando a gente olha para a lesão pré-neoplásica SIM+2, que é de mais alto grau, que é quase câncer, a eficácia é de 98%, né, para a Guardazil, para o Cervarix 98% também, e em relação a esse tipo específico aqui de 100% para a Guardazil. Tem muita gente que vê isso e discute, não, mas por que não foi avaliada a redução de incidência de câncer, né, adenocarcinoma de colo de útero? Porque não tem como a gente fazer isso do ponto de vista ético. A gente não pode acompanhar as pacientes detectando uma lesão pré-neoplásica, deixar ela progredir para câncer. Tá? Então, é por isso que se definiu como, a gente chama de surrogate markers, ou desfechos substitutos, que não é diferente da cardiologia, quando a gente usa simvastatina para reduzir o perfil lipidêmico, que a gente sabe que tem uma relação estreita com doença aterosclerótica, AVC, síndrome coronariana aguda, entre outras. E aqui também relacionada a lesões de alto grau de qualquer tipo de HIV, de HPV. Né? Então, obviamente, aquele que não está sendo coberto pela vacina, a eficácia dele vai ser menor, o que reforça a necessidade também de quem toma a vacina vai precisar continuar fazendo o rastreamento, o Papa Nicolau, tá? A cada 3 anos. Não tem como deixar de fazer. Vai diminuir o risco, combinação deles mais ainda, né, de desenvolver uma doença avançada e óbito, mas vai precisar continuar. Aqui também é interessante, do ponto de vista de sistema de saúde, quando a gente olha a redução de lesão de alto grau, né, 45%, 59%, mas também a redução da necessidade de fazer colposcopia ou até a redução de terapia excisional de 42%, 70%. Num país das dimensões brasileiras, né, em que tem a pessoa precisa ter acesso não só ao diagnóstico, mas ao tratamento e em tempo, isso é bem difícil em algumas regiões. Então, reduzir a necessidade e reduzir também a carga econômica relacionada a esses procedimentos é um feito importante. Eu gosto muito desse gráfico, que ele desmistifica mais de uma coisa, assim, que todo mundo tem que tomar vacina e que o país desenvolvido e em desenvolvimento é mais ou menos a mesma coisa e, de fato, não tem nada a ver. A gente tem aqui a pirâmide etária feminina, as diferentes cortes, né, conforme a data de nascimento, dos países de alta renda, dos países de média renda alta, né, no extremo do espectro, os de média renda baixa e os de baixa renda como um todo. A gente vê que as pirâmides são bem diferentes do ponto de vista etário e também do que corresponde à incidência de câncer cervical, né, o burden, a carga da doença para esses diferentes estratos. O grande problema, em termos de carga de doença, aqui é para o lower middle income, não é para o low income, como pode parecer para muita gente. Né? Aqui tem uma série de outros problemas que também são necessários, e até também por questões de expectativa de vida, não é para cá em que mais faz efeito. Faz efeito, tem que ser implementado, mas é muito difícil também por questões logísticas e de custo. E aqui a gente tem a proporção das coortes que recebem a vacina, que seria um alvo da vacina, para poder ter uma redução específica da incidência dessa infecção. A gente vê que não é
todo o conjunto da população feminina, um conjunto bem restrito. O que se consegue atingir, o Brasil está nessa categoria aqui, ó. O que se consegue atingir é muito pouco, é muito baixo. Então, se falar, não, eu vou, como teve em algum momento na introdução da vacina, não, vamos começar a dar vacina, as pessoas vão ter liberdade de assumir a vida louca lá, que o Ricardo tanto fala, vão ter um comportamento sexual mais precoce também, que tinha uma preocupação nesse sentido. A gente não chegou nem perto desse problema, porque a gente não conseguiu nem vacinar as pessoas, para ser sincero, ainda do que deveria. Depois eu vou falar também em números, percentuais. E aqui a discussão das doses. Inicialmente, a vacina, nos ensaios clínicos, foi feita para 3 doses, né? 0, 2 e 6. E aí depois se viu um estudo de não inferioridade que se conseguia, com 2 doses, ter um nível bem parecido, né? No caso, não inferior, de anticorpos para esses vírus. Aqui a gente tem o vírus, o 16, aqui o 18. Eu chamo a atenção mais para o azul e o verde. O azul são as 3 doses, o verde são as 2 doses no regime atual, 0 e 6. Então, a gente vê que, apesar de levar um pouquinho mais de tempo, depois de 12 meses, as duas meio que se equiparam para 18, e aqui para 16 também existe não inferioridade. Também vale lembrar que, em azul, aqui é a infecção natural. Os níveis de anticorpos que a infecção natural gera. E por que ela gera um nível de anticorpo tão abaixo da vacina, inclusive não protetor, como eu tinha falado, diferente do sarampo? Porque essa é uma infecção que ela costuma se dar em mucosa, ela se dá na camada basal. Então, eu não tenho uma disponibilidade sistêmica do antígeno para sensibilizar o sistema imune, certo? Quando eu faço isso por via intramuscular, com uma dose alta e com adjuvante, eu consigo sensibilizar o meu sistema imune muito melhor, tá bom? Mas, de novo, não se trata só de uma resposta humoral de anticorpos, é uma resposta combinada imune, humoral e celular, né? Aqui são os países que implementaram até 2018 a vacina, as campanhas que são nacionais, né? Inglaterra, Brasil, Canadá, Austrália, Japão também. Alguns países foram feitos programas específicos como demonstrativo, ou com alguma ONG implementando, ou com algum patrocínio de algum governo. Tem projetos nacionais, ou seja, está se estruturando, ainda não tinha sido implementado, e algumas outras combinações parecidas nessa lógica ainda em processo de. E a indicação atual da vacina no país. A indicação atual é para meninas de 9 a 14 anos, né, na ideia antes da vida sexual ativa. São 2 doses, de 0 a 6. Os meninos aqui são os vetores da coisa, né, somos o Aedes dessa doença. De 11 a 14 anos, também 2 doses. Pessoas que vivem com HIV, então são 3 doses, até porque precisam, em relação à imunossupressão, uma maior quantidade de antígeno, um maior momento de exposição. Transplantados também a mesma lógica. E a meta, diferente de outras metas, né, quando a gente olha para a meta do sarampo ou a meta da influenza, que são doenças que têm uma transmissibilidade maior, meta de 90% a 95%, aqui é de 80% da população-alvo. E aí eu pergunto, a gente está chegando perto disso? Lembrando, é difícil compor toda essa discussão sem falar em como é que a gente vê isso no longo prazo. Como eu falei, existe a possibilidade da gente desenvolver, ter contato com a infecção e resolver ela, em parte, né, 80% a 90% das mulheres. Existe aqueles casos que vão ficar persistentes por mais de 2 anos, e esses têm maior propensão para desenvolver lesão pré-neoplásica e depois o próprio câncer. Alguns desses cânceres também vão, das lesões pré-neoplásicas, elas podem regredir, e outras elas vão progredir para câncer. Então, uma maneira de tu congregar os resultados daqueles ensaios clínicos que eu mostrei, que usavam os desfechos de substitutos, né, até infecção, até lesão pré-neoplásica, para identificar qual é o número de casos que vão ser avertidos, qual é o número de mortes que vão ser avertidas, ou o número de anos de vida ganho, são estudos de modelagem, em que se faz simulações de populações. Esse aqui é um estudo que a gente fez com o pessoal da London School, em que a gente tinha uma população simulada de 200 mil pessoas, foram 30 computadores em paralelo para simular isso, durante um bom tempo, em que a gente tinha, para essas pessoas, a possibilidade delas
elas nascerem suscetíveis, e ao longo da vida elas podem trocar de estado, né? Elas podem desenvolver a infecção pelo 6 e 11, que vai dar as verrugas genitais, que também podem regredir. Em todos os momentos a morte, né, é possível para todos. E no final também a morte relacionada ao câncer cervical. A pessoa também podia desenvolver a infecção para o 16 e para o 18, eram todos aqueles que estavam presentes na vacina, para que a gente pudesse avaliar essa vacina e conseguir dar essa resposta que o ensaio clínico não dá. Qual é o número de mortes que são avertidas? Qual é o número de casos que são avertidos ou anos de vidas ganho? Tá? Para isso, a gente tem que rodar o modelo por muito tempo. Aqui a gente tem uma perspectiva numa situação em que todo mundo é suscetível, e aí tu tem uma doença nova que está em vermelho, e tu tem o famoso pico viral, né? Viralizou na rede, né? Vem muito disso aqui. E aí depois, ao longo do tempo, essa é uma infecção como o sarampo, que as pessoas que foram infectadas vão evoluindo e se tornando imune, e aí não tem mais ninguém suscetível nessa população, essa doença não vai voltar para essa população específica. Obviamente, isso é bem mais complicado com doença endêmica, em que eu tenho nascimentos, ou seja, eu vou repopulando compartimentos suscetíveis, eu vou tendo morte, eu vou tendo migrações. Também mais complicado para uma infecção em que eu tenho vários tipos competindo pelos sujeitos suscetíveis. Então, para essa doença, a gente teve que simular durante um período de mais de 200 anos, até se atingir o equilíbrio endêmico, no caso, e, então, a partir daí, introduzir a vacina para essa população e ver o resultado, que a gente vê que é bem marcado a redução como um todo. Não vai chegar no zero, até porque é uma vacina, como eu disse, é 98% de efetividade, e existe uma variabilidade também no processo de contágio. E, com isso, a gente conseguia compor diferentes cenários. Então, se eu tivesse uma cobertura de 50%, né, se eu atingisse 90%, que é próximo à minha meta, e o custo da vacina fosse, sei lá, 25 $25 pelo curso total, aqui na época eram 3 doses, ou até o curso mais alto, em que situação eu ia ter algo que fosse ou custo efetivo, ou até que economizasse recursos, ou seja, diminuir a hospitalização ao ponto em que se pagava o que a gente gasta com a vacinação nessa população, a gente está economizando até mais em relação à hospitalização e tratamento. Esse foi das análises, junto com o pessoal de Harvard também, que embasou a decisão de 2012 de incorporar a vacina. Qual é a situação atual? 2012 já passou, 2019, né? Muita coisa mudou. Atualmente, a cobertura para meninas está em torno de 55%, né, para as 2 doses, e para meninos está em torno de 22%. Se fala muito sobre movimento antivacinação, mas a verdade é que, como eu falei, 40% desconhece a relação. Então, não é só uma questão de conjunto de valores e resistência à vacina, é muito desconhecimento sobre o que existe disponível, sobre o porquê que ele existe. Existem também, obviamente, a difusão de algumas notícias via rede social, de fake news sobre a vacina, ou até de alguns eventos adversos que possam ser relacionados a elas, mas também a gente precisa desconstruir boa parte do que é possível interferir, ao invés de acreditar só a coisas que a gente não tem como interferir sobre, né, do movimento antivacina. Tem uma série de desafios futuros. Eu acho que tudo que eu coloquei aqui, ou em boa parte do que a gente fala, é ofertar a melhor tecnologia para diagnóstico de resistência da clamídia, ofertar um tratamento melhor para a sífilis ou até diagnóstico. Mas, no caso das vacinas, talvez o lado não é o lado da oferta que está problemática, é o lado da demanda. Como é que a gente incentiva a demanda? Como é que a gente estimula as pessoas a conceberem isso de uma forma diferente, que elas precisam? A discussão de cobertura também tem sido desafiadora, algo que antes era muito fácil, disponibilizava, as pessoas vinham e tomavam. Agora, se começa bem, se lança uma campanha, se tem uma cobertura razoável, depois de 2, 3 anos, como eu falei, 22% das pessoas vacinadas. Então, a gente vai ter que entender as coisas de uma forma não tão cientificista, não só médico de saúde, mas do ponto de vista de ciência social, lançar mão de estudos comportamentais para tentar melhorar essa cobertura sustentada. Esse é o meu último slide, pessoal.
A otimização de estratégias de controles, como eu falei, dificilmente um estudo vai responder tudo. O Rico também mostrou lá, um estudo vai te ajudar a dizer se aumenta ou não aumenta a IST se tu toma o PrEP. Aqui nós vamos ter que usar melhores estratégias de comunicação, né? A educomunicação, que o Ricardo tanto insiste, e com razão. Nós vamos ter que melhorar as estratégias de rastreamento, né? Tanto a divulgação quanto o papel de ligar, assim como a gente faz ensaio clínico. Na Inglaterra se faz muito bem isso. O programa se manda a carta, se recebe SMS para a pessoa vir e fazer o exame de Papa Nicolau. A gente tem tanta coisa rolando, né? Difícil lembrar, às vezes, até o que comeu ontem, que dirá o que tu vai ter que fazer a cada 3 anos. Né? A discussão de novas vacinas, eu falei aqui de 3 tipos de vacinas. As 2 primeiras são da primeira geração, a segunda, a monovalente, da segunda geração. Existem outras potenciais combinações, não só do meio de produção. Para essa vacina aqui, que vocês viram que podia chegar a $550, né? O dólar está mais ou menos R$4 hoje em dia, é dinheiro, né? Para mim, R$2.000 é dinheiro. Então, isso é um problema. Então, conseguir métodos de produção, seja baseada em célula ou seja em levedura, que consigam reduzir o custo da vacina, faz toda a diferença para um sistema público de saúde que está gaspeando por recursos. A discussão de novos adjuvantes, não só para essas vacinas, mas para outras, indo além até novas maneiras de disponibilizar vacina. Existem hoje vacinas de influenza que estão sendo estudadas como um PET, não precisa tomar a injeção, se o medo é a injeção. A discussão de vacinas combinadas, né? Não tomar só a vacina do HPV, usar isso assim como a gente faz da pentavalente, DTPA, mais hepatite B, mais hemófilos, ou IPV, mais hepatite B, e a integração das ações de saúde no geral, que não é só a HPV, não é só a clamídia, não é só a sífilis. Quando a pessoa vem para o serviço de saúde, para a unidade básica de saúde, a gente tem que ter uma atenção para ela e uma resposta sistêmica. Tá bom? Acho que é isso, já passei do meu tempo, já estou ganhando ali sorrisos. Obrigado. Viu? Obrigada, Tásio. Já vamos ficar aqui, Rico. A gente tem um tempinho ainda para algumas perguntas. Por favor, aproveitem que esses 2 excelentes profissionais estão aqui com a gente. I've got a question for Rico. Thanks very much. That was another great talk. You talked at the end about combination prevention to include PrEP as just sort of one part of the toolkit, if you like, to prevent HIV, and also the need to continue, I think, if my Portuguese is good enough, to continue to promote condoms. But just to sort of be devil's advocate for a bit, I just wondered, how do you think you can package up messages about PrEP and continued condom use? How do you approach that in terms of your public health messages? Because I'm asking because this is a challenge we are finding, and I just wondered what your thoughts on that were. Thank you. Tá bom. Entendi. Você não que vai ouvir? É em português mesmo, vamos ver. Eu acho que esse tipo de aconselhamento, de continuar usando camisinha o máximo que conseguir, ele não é feito em comunicação de saúde pública. A gente tem que falar com um profissional de saúde, para ele, individualmente, numa sala fechada, em que a pessoa esteja vinculada ali ao serviço, ao acompanhamento, conseguir mostrar para ele quais são os benefícios que a camisinha traz e se isso prejudica, de alguma maneira, na qualidade de vida sexual dele. Não é numa campanha na televisão que você vai conseguir convencer uma pessoa a continuar usando camisinha. É muito melhor você fazer esse vínculo pessoal. Lembra que eu falei que a frequência do número de parceiros a cada trimestre no PrEP Brasil, ela caiu com o tempo. Isso não foi com uma campanha na televisão. Isso foi conversando. Teve até um dos participantes do PrEP Brasil, que é um menino lá de São Paulo, que tinha, na época, 19 anos de idade. Ele era garoto de programa e tinha 30 parceiros por semana.
E aí ele já tinha pego sífilis várias vezes, chegou na PrEP, e a conclusão que a gente teve era que bom que ele chegou aqui, porque senão ele ia pegar HIV em algum momento, porque várias vezes ele acabava fazendo sem preservativo, mesmo com clientes. E aí, depois de muitas visitas de segmento, ele falou que, tanto pelo fato de já ter pego sífilis várias vezes, quanto pelo fato da gente ficar conversando com ele, chamando a prevenção combinada na cabeça dele, ele falou que havia momentos em que ele ia transar sem camisinha com o cliente e ele falava assim, é como se aparecesse você, Rico, em forma de holograma, falando para mim, você quer tomar a benzetacil de novo, aquela que você reclama tanto? Por que você vai fazer isso só para... Aí ele, é verdade, não quero. Aí ele falou, eu mudei meu comportamento com o cliente só porque eu estava aqui vindo falar para você, vindo falar com você. Como que você vai fazer esse tipo de comunicação com uma campanha de TV ou com um cartaz no metrô? Não é assim. Então, eu não acho que a camisinha acabou. A camisinha tem seu lugar ainda no mundo, tanto que eu contei o resultado da PCAP de 2016, para 54% dos 12 mil entrevistados na pesquisa, a camisinha estava sendo usada de maneira correta. Mas como fazer o que não está usando, tentar melhorar o seu uso, é só no individual. Faz sentido? So, I'm not sure I've understood it all, but you're saying it's more about the face-to-face interaction with the patient, but I just wondered about, do you target the gay community to make them aware about options for prevention available to them? And I guess it's that, does that happen? And if so, do you just talk about PrEP, and condoms, or how does that work? Se tem alguma ação proativa mais geral, Rico, com grupos específicos de alto risco, entendeu? Você tem uma ação mais proativa, mas assim, geral, porque aqui você está falando em individual, sim, que você já viu que funciona aqui no PrEP, face-to-face, yes. It seems that it's really working, because eu acho que talvez seja interessante mostrar para eles que existe uma prevenção combinada e que ali no serviço de saúde ele será acolhido com a vida sexual que ele tiver. Porque por 35 anos a pessoa que tinha relação sem preservativo na vida, ela pensava, eu nem vou lá falar que eu trazei sem camisinha, senão vou receber aquele julgamento de você é louco. Um monte de participante falava, todo lugar que eu chegava e falava, eu quero fazer o teste porque eu trazei sem camisinha. O profissional falava, você é louco? Você quer pegar HIV? Não, eu não quero pegar HIV. Mas com as opções que eu tinha até então, eu não estava conseguindo me proteger. Então, acho que a comunicação pública tem que ser assim, existe uma maneira de você se cuidar. Da maneira que for, a sua vida sexual, venha para o serviço. Que eu acho que é a coisa mais bonita do segmento de PrEP, que a gente pega uma população que até então estava vivendo a vida louca e coloca ele numa rotina. E esse é o pedaço legal também para as ISTs, né? Existem modelagens matemáticas que mostram que, se você conseguir colocar um grupo grande de pessoas de uma comunidade em testagem periódica, de rastreamento, até para assintomáticos de ISTs, se você conseguir tratar todos os que vierem positivos, em um período de tempo, a incidência das outras ISTs começa a cair. E eu acredito que o maior desafio para conseguir fazer esse plano meio utópico dar certo está no treinamento do profissional de saúde. Esse face-to-face que eu falo que funciona, eu acho que ele não está funcionando em larga escala, muito mais por causa do profissional do que por causa do usuário do serviço de saúde, porque ele topa vir, ele gosta. A gente percebe muito isso das meninas trans. Um monte de meninas trans que estão fazendo o nosso projeto da PrEP injetável de longa duração fala assim, na sua cara, eu nunca fui respeitada como eu sou respeitada aqui. Que todo mundo me chama pelo nome, ninguém me chama de outra travesti. Aí, o profissional de saúde que está falhando não são eles, né? Mas eu acho que são duas coisas. Para o paciente saber que existe o programa, precisa de uma ação de saúde pública maior. E depois o acolhimento desse profissional de saúde pela equipe treinada
que tem que atender como atende qualquer outro paciente, com justiça, né, com carinho. E eu acho que as duas coisas têm que ser trabalhadas, mas primeiro é a informação, é saber que existe. E aí eu acho que no Brasil ainda tem um problema muito grave, que aí vale também para a vacina, que é exatamente a população mais carente, a população que menos tem informação sobre todas as ações básicas de saúde, sobre vacina, sobre PrEP, sobre prevenção de infecção sexualmente transmissível, aquela população mais carente, que vive na periferia das grandes cidades ou que vive nas áreas rurais das pequenas cidades no Brasil, que não tem acesso à informação. Então, acho que aí tem um papel que eu queria perguntar para os dois, da internet, porque, apesar da pobreza do país, da falta de informação, nós somos um país com o maior número de telefones celulares do mundo. Então, acho que talvez nós pudéssemos pensar em aplicativos, em formas de chegar até essa população numa maneira de educar, no sentido de buscar, porque a questão da vacina é mundial o problema. Porque aí tem as fake news falando contra a vacina, e não é só, né, HPV, é sarampo, febre amarela, qualquer que for a vacina. Então, nós precisamos mudar isso, usando a informática que temos agora, né, disponível, e o acesso da informação via telefone celular. E também unidade básicas de saúde, gente, que faz parte do atendimento, também divulgar, também educar, e aí vacina e PrEP devem fazer parte do dia a dia da unidade básica de saúde. Aproveitando o gancho, e também que o Ricardo deu, em relação a o acolhimento, a discussão, isso também é uma intervenção, né? Isso é uma tecnologia leve, que às vezes a gente até não dá muito formato, fica uma coisa etérea, mas também tem que ser entendida como determinante tanto para o PrEP quanto para a vacinação. Tem várias histórias de profissionais de saúde que têm algum conjunto, não sei, de preconcepções sobre determinada tecnologia, seja o PrEP, e mesmo que eu diga que não vai interferir na vida, eu não posso deixar transparecer isso na minha prática para com o paciente, seja na hora do PrEP, seja na hora de indicar uma vacina ou a segunda vacina, mas isso tem acontecido, são vários relatos nesse sentido. Olha, eu não tomei a vacina, nem vou dar para nenhum familiar, mas eu estou aqui te dando. A pessoa sai na hora, não tem discussão. E a maneira como tu faz isso, a Austrália faz muito bem, né? É um problema no mundo todo, mas, apesar disso, a Austrália conseguiu 80%, reduziu em 50% a incidência do câncer de colo de útero. Então, dizer que problema mas tem como conseguir atingir determinadas situações. Se eu começar a falar de movimento antivacina aqui, eu vou até amanhã, mas eu concordo contigo, é difícil competir com o gato do YouTube ou com a criança sorrindo, né, nas redes sociais, mas tem que entender maneiras diferentes aí de fazer notícia de saúde ou informação de saúde ter um apelo suficiente para que a gente possa mudar essas práticas. Eu acho que é isso aí. Vamos usar essa ferramenta para o nosso lado, entendeu? Já que o projeto Sífilis também tem toda uma área de comunicação, talvez pudéssemos inserir nisso. E outra questão é a questão da saúde escolar, que nós havíamos discutido no que diz respeito à vacina. Alguns países e o Reino Unido têm um programa de saúde nas escolas para a imunização, e talvez pudesse ter também para o PrEP, né? E para a informação também de prevenção de infecção sexualmente transmissível, que isso ainda é muito embrionário no Brasil, né? De levar até a escola. E o Reino Unido tem o que é chamado, né, de saúde nas escolas, que é levar a vacina até a escola, e não o aluno ir até o centro vacinar. E aí a prevenção também, e a mesma informação do PrEP teria também que chegar até as escolas, né? Em relação ao projeto da sífilis, a gente tem essa ideia mesmo, né? A equipe de comunicação trabalha com estratégias de disseminação de informação, usando rede social. A gente tem usado muito o recurso das webséries, que são videozinhos curtos que ficam disponíveis no YouTube. Então, a pessoa está lá procurando um vídeo de música no YouTube e, de repente, aparece um videozinho curtinho falando sobre sífilis. Mas eu acho que essa é uma ferramenta assim, muito importante para fazer educação em saúde. E, como você falou, todo mundo tem um celular, né? Por mais que more na periferia ou no interior, né, todos têm um celular. Então, essa é uma ferramenta muito importante, sim. E, em relação ao programa Saúde na Escola, a gente já teve esse programa no Brasil, teoricamente ainda tem, né? Mas ele está...
agonizando, quase morrendo. E a gente tem tido muita dificuldade mesmo de abordar principalmente assuntos referentes à educação sexual e infecções sexualmente transmissíveis. Não sei se vocês sabem alguma coisa de como está a questão das vacinas em relação a esse programa de saúde na escola. Não sobre vacina, mas sobre educação com os mais jovens, eu não diria que está embrionário, não. Acho que está abortando. Porque a gente vê o governo federal, na sua forma de governo federal, tentando impedir que haja comunicação franca com a população adolescente sobre prevenção. A gente tem o encerramento da página de Instagram e de Facebook do departamento de ISTs. Então, a gente está indo na contramão, a gente está indo para trás. Eu vou puxar o meu assado da vacina. Mas a campanha nas escolas pró-HPV, no início, funcionou, existe, a princípio nas escolas. Usava, sei lá, a Xuxa, a Galinha Pintadinha, no caso, algum outro influencer, a Anitta, né, específica para esse grupo. As estratégias de comunicação mudaram bastante no último ano. Não sei, eu não vi estudo de impacto, mas eu acho que não melhorou, pelo menos isso. A perspectiva, eu também não sei te dizer se vai melhorar por voluntarismo, por preferência, ou vai ter que melhorar por necessidade. Porque as pessoas vão ver que não está funcionando, que está piorando, é dinheiro posto fora. Eu insisto muito nisso, que num país que não é de alta renda, isso faz diferença. Vocês viram? Custa mais ou menos R$13 por dose dessa vacina aqui. Do HPV, né? Outras vacinas são compradas, a vacina de influenza são mais ou menos 70 milhões de doses que o Butantan fornece para o Ministério da Saúde. A gente viu que nos últimos anos as pessoas que são grupo-alvo, inclusive foi aumentando os grupos-alvo, elas não estão indo e estão oferecendo finalmente para toda a população para não jogar fora. Né? Não me parece ser a política mais estratégica para otimizar os ganhos da vacina. Né? Então, eu acho que não vai ser só uma questão de preferência ou gosto desse ou daquele governo, mas vai ser de necessidade pela situação de saúde. Boa tarde. Sou Igor, infectologista aqui do Gideira Trigueiro, do Hospital Gideira Trigueiro, e parabéns pela organização do evento, é uma excelente palestra de vocês aí todos. Eu queria perguntar para o Ricardo o seguinte, a gente vê que a PrEP, né, tem todos os estudos que mostram realmente a segurança, a eficácia, principalmente nessa população HSH, mas às vezes eu fico um pouco cético da PrEP, às vezes no paciente naquele que o cara trata, tem carga indetectada e que tem um parceiro soro diferente, né, que não tem HIV. Então, por exemplo, a gente vê o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde falar indetectável é intransmissível. Então, já que é intransmissível, por que eu vou dar PrEP àquele casal, àquele parceiro ou parceira que não tem o vírus, tendo risco de efeito colateral da medicação, se o risco ali seria muito baixo, seria quase intransmissível? Então, queria só que você comentasse um pouco sobre isso, porque é uma dúvida que eu tenho, às vezes, meus pacientes perguntam, mas, doutor, eu vou tomar remédio se o Ministério diz que não transmite? Se meu parceiro está tomando remédio, está indetectável? Então, queria que você comentasse um pouco sobre isso. Como é que te chama mesmo? Igor. Igor. A pergunta é muito boa mesmo. E todo lugar que eu vou fazem sempre essa pergunta. A verdade é que você lembra daquela frase que eu botei no último slide, que era que as melhores estratégias de prevenção são aquelas que o indivíduo escolhe. Você leu os trabalhos que mostravam que o indetectável era intransmissível. E todos esses trabalhos mostraram que havia parceiros soronegativos de pessoas que viviam com HIV indetectáveis que soroconvertiam para HIV, pegando HIV de outra pessoa, não daquele parceiro que estava indetectável. Então, quando uma pessoa, dentro de um casal soro diferente, que conta, que sabe que o indetectável é intransmissível, mas ainda assim ele quer tomar PrEP, eu sempre digo, respeite. A melhor estratégia de prevenção é aquela que o indivíduo escolhe. Eu já vi casos de pessoas falando assim, eu sei que ele está indetectável, doutor, mas eu percebo que o meu namorado, minha namorada, mas eu vejo que ela começa a tomar os antirretrovirais perto da data da coleta do sangue. Quando está em outros momentos, ele toma tudo torto. Aí, quando está chegando, vai ter que colher o exame do doutor. Aí começa a tomar o remédio direito. Por isso, eu prefiro fazer alguma coisa do meu lado também. É igual a anticoncepção.
Eu já vi também homem que tem parceira que toma pílula falando assim, eu acho ótimo que você tome pílula, mas eu acho melhor fazer alguma coisa, porque eu não quero ter um filho com você. Aí faz vasectomia. A melhor estratégia de prevenção é a que o indivíduo escolhe. Não sei se você sabe, mas quando a primeira versão do PCDT de PrEP saiu da Conitec, tem um momento da aprovação de uma estratégia pública que se chama consulta pública, que fica por 30 dias disponível no site da Conitec, e qualquer brasileiro pode entrar e dizer sua opinião. A primeira versão do PCDT de PrEP só considerava PrEP para parcerias sorodiferentes quando o positivo estava com carga viral detectável ou carga viral desconhecida, a pessoa não estava colhendo. E tiveram mais de 5.000 contribuições na consulta pública de parceiros soronegativos, de pessoas que vivem com HIV, falando, por favor, considere também para carga viral indetectável. Então, ouça o que a população está falando. A melhor estratégia de prevenção é a que a pessoa escolhe. Faz sentido? Mais ou menos. Porque, assim, o que eu falo é que, às vezes, o paciente fica na dúvida de tomar ou não. Tipo, tem um casal que vai na consulta, um tem HIV e o outro não. E o que não tem me pergunta, doutor, o vírus dele está indetectado, eu vejo ele tomar remédio todo dia, por que eu vou tomar remédio se eu... Essa pessoa não tem que tomar, ela não está escolhendo. Você que está tentando dar PrEP para ela. O que você tem que falar é, as evidências mostram que uma pessoa, enquanto estiver indetectável, não vai transmitir o seu vírus para ninguém por via sexual, mesmo que sem preservativo. As evidências mostram que uma pessoa que toma PrEP com boa adesão tem uma redução ridiculamente grande da incidência de HIV. Você acha que, no seu caso, cabe tomar? A pessoa pode falar, não, ele toma direitinho o remédio, está sempre indetectável, não precisa não. Já outra pessoa pode falar, olha, doutor, eu acho melhor tomar sim. Esse caso que você está contando é um caso que não tinha escolhido tomar PrEP. No máximo, a pessoa pode chegar em dúvidas, me fale mais sobre... Aí você explica tudo e você pergunta para eles, o que você acha? Tem uma série do Netflix, não sei se você já viu, que se chama Crônicas de São Francisco, que lá pelo 3º, 4º episódio tem uma consulta de um personagem que vive com HIV com seu médico, com a sua médica. E aí ele pergunta, eu estou indetectável e estou namorando com um cara agora e a gente está pensando em tirar a camisinha, o que você acha? A médica conta as evidências científicas e fala, é você que vai escolher, não sou eu. Ah, mas a gente tem que continuar usando camisinha? As evidências mostram que uma pessoa, enquanto estiver indetectável, não vai transmitir o seu... E eles decidem. Assista. Ela no 3º ou 4º episódio. Gente, mais 2 perguntas e daí a gente precisa encerrar. Não, eu queria só enfatizar um ponto. Eu sou o Wendy, trabalho na Água Salgada. Nós conseguimos aderir bem ao programa de saúde escolar no município. A gente sempre faz ações constantes, tanto de alimentação saudável contra HPV e sexualidade com os adolescentes, e a gente conseguiu alcançar a meta de vacinação de HPV no município. Teve até adolescentes que chegaram a tomar dose a mais, porque eles não levavam o cartão, porque a gente saiu vacinando e acabou dando um choque mesmo, dizendo que ia acontecer isso e isso se eles não tomassem. Aí eles tomavam, os rapazes até tinham uma dificuldade maior, a gente preparava a dose, eles queriam correr, mas iam tomar, porque a gente... E foi assim que a gente conseguiu melhorar o programa em relação ao HPV no município, e eles estão aderindo bem. O interior tem uma dificuldade, mas a gente conversando bem, interagindo com eles, vendo que é para a saúde deles, a gente consegue melhorar bastante. É possível, né? Que legal. Eu tenho uma pergunta sobre HPV, que é uma curiosidade que eu tenho sempre. As mulheres têm, ou quem está infectado pelo HIV, tem uma imunidade linear que você mostra, né? Ela não progride muito. A vacina teria capacidade de funcionar como um boost nessas pessoas e tem ali elas estão infectadas e se elas recebessem a vacina, elas fariam um pico de anticorpo mais protetor? Para uns tipos sim, para outros não. Porque eu acho que ela poderia, essa vacina subutilizada, ser utilizada nessa população que
muitas vezes está com medo, ativa. porque já foi detectada com essa história de fazer o rastreio com HPV, está deixando muitas mulheres numa situação agoniada. Elas não têm alteração da citologia oncótica, do Papa Nicolau. E elas poderiam receber isso como, acho que assim, em vez de gastar dinheiro fazendo E6, E7, devia gastar dinheiro vacinando. O que vocês acham? Para alguns, para o 16, teve um booster. Então, quem teve a infecção natural, se tomou a vacina depois disso, os títulos foram mais altos, né, de imunoglobulina. Para o 18, não. Tá? E em relação a gente ter uma vacina diferente, desculpa, qual foi das faixas etárias mais altas? Era essa a razão. Tem estudo que está acontecendo, se expandiu, né? A indicação é até 26, que foi mostrado. Tem um estudo rodando agora, com mulheres até 35 anos, no leste europeu. Ainda não fechou, são 4 anos de follow-up para ver isso. E aí eu também já aproveito a deixa, tem a discussão de quanto tempo essa imunidade dura, né? Será que isso é uma vacina que nem febre amarela, que dura para sempre? A gente só tem até 10 anos de follow-up. Parece que só as 2 doses têm uma imunidade sustentada. Talvez, depois de 20, a gente vai precisar dar um booster, daí não é a situação da infecção natural, mas tem que dar um booster vacinal também. Porque se a vacina melhora a resposta de HPV 16, embora todo mundo fale que a incidência de câncer é por 16 e 18, o 18 não está assim o mais incidente, né? Então, conseguindo melhorar na população esse boost para 16, na nossa região, 18 não é importante. Outros subtipos são. Então, talvez conseguisse um efeito diferente da vacina e talvez não esperado. Até essa é uma discussão bem interessante, não só para essa vacina. A citar o caso da Inglaterra, que tem diferentes, não só programas vacinais, mas tecnologias vacinais para influenza. Né? Para as crianças, usam vacina intranasal de influenza, com vírus atenuado. Depois usam vacinas para a população adulta, que é vírus inativado fragmentado, e para o idoso, uma alta dose ou até uma vacina adjuvantada. Não é a nossa prática no Brasil, a gente não costuma fazer isso com tranquilidade. Mas o que a gente faz às vezes, campanha vacinal com especificidades regionais, dada a epidemiologia, como é a febre amarela. Certo? Não é algo que a gente deva descartar. Eu acho que a gente pode considerar mais à luz de estudos, né? Seja de um piloto, como o Rico tinha comentado, da PrEP, seja à luz do que já vai sair, né? Talvez a água molhe lá como molhe aqui, né? Ou o contrário, no caso, em relação ao leste europeu, e a gente possa fazer um piloto aqui para avaliar efetividade, não só eficácia. Eficácia é tudo no mundo ideal de temperatura e pressão, né? Mas existe a possibilidade da gente, como é que eu vou dizer, customizar os programas de vacinação. Rico, no início da sua apresentação, né, apresentando dados epidemiológicos, você destacou o aumento da incidência de casos entre gays, entre HSMs, né, e heterossexuais na terceira idade. De alguma forma, vocês já avaliaram a influência dos aplicativos de paquera estarem associados a esses aumentos, em específico? E, para a Mônica, se as ações do Laís poderiam estar associadas a esses aplicativos de paquera e não necessariamente no YouTube? Tem muita gente pesquisando isso. Esse é um hot topic mesmo. Teve até um estudo bem grande que foi feito ano passado, coordenado por um pessoal da Europa, mas que aconteceu aqui na América Latina, chamado LAMIS. Não sei se alguém aqui de Natal chegou a responder. Era um inquérito, um censo, uma pesquisona pela internet feito para gays latino-americanos. E era uma continuação do EMIS, que era European MSM Survey, e o Latin America MSM Survey. E dados preliminares do LAMIS já foram divulgados até no Congresso do México agora, em julho, da International AIDS Society. E o Brasil contribuiu no LAMIS com 16 mil respostas. E uma das coisas que eles mostraram no LAMIS, e foi apresentado lá no México, foi que uma quantidade enorme de pessoas gays no Brasil e na América Latina utilizam aplicativo de encontro para encontrar sexo. Então, uma coisa que meio empiricamente você já percebe é que
os aplicativos de encontro mudaram a rotina da vida sexual de homens gays no Brasil e no mundo. Só que o impacto disso na epidemia, isso ainda está sendo estudado. O que o Lames mostrou é que uma quantidade gigantesca de homens gays na América Latina utiliza. Só que para você conseguir mostrar que foi por causa do aplicativo, isso é um pouquinho mais difícil, né? A mesma coisa é conseguir demonstrar que foi a PrEP que aumentou a incidência de clamídia. Demorou... Quando que o primeiro estudo de PrEP foi publicado? Dezembro de 2010. Agora, em setembro de 2019, saiu o primeiro estudo que conseguiu calar a boca de todo mundo que falava que não aumentava a ICT. Aumenta sim, mas aumenta um pingo e de clamídia. Para conseguir mostrar que o aplicativo é a causa do aumento dos casos de HIV, muitas coisas têm que ser ajustadas no meio do caminho. Mas isso é um super tema que está todo mundo querendo entender e não tem uma resposta ainda. E eu até diria, independente do resultado que esses estudos encontrem, tentar lutar contra uma onda que nem essa que chegou, que é do smartphone, é furada. Eu prefiro que a gente tente usar o aplicativo que nem Berlim usou no surto de hepatite A, que eu falei na apresentação da manhã, que foi o aplicativo que conseguiu fazer com que os gays se vacinassem para hepatite A e acabou com o surto de hepatite A entre gays em Berlim, utilizando o aplicativo. É igual você tentar lutar contra o funk, porque o funk vai hipersexualizar. Não lute contra. Tente usar o funk ao seu favor.